Vejamos agora como determinar o preço de intercâmbio de energia. Os subsistemas que compõem um sistema interligado mais amplo são geralmente chamados de áreas ou áreas de controle. Em cada uma dessas áreas, a equação de equilíbrio de energia é suprimento igual a carga mais perdas mais uma quantidade denominada intercâmbio líquido real, ou ILR. Em qualquer instante, o intercâmbio líquido real é definido como o total de megawatts que entram ou saem da área através de todas as interligações. Os megawatts que saem da área geralmente recebem sinal positivo, ao passo que os megawatts que entram na área recebem sinal negativo. Em certas concessionárias, a convenção de sinais utilizada é exatamente o oposto. Usa-se a expressão intercâmbio líquido porque pode haver, ao mesmo tempo, saída de intercâmbio em certas interligações e entrada de intercâmbio em outras. O intercâmbio líquido é a soma de todos esses fluxos de megawatts, respeitada a convenção de sinais. Examinemos uma interligação de duas áreas. Qual o intercâmbio líquido real da área A? Uma vez que a área A está recebendo 200 megawatts, o seu intercâmbio líquido real é menos 200 megawatts. Na área B, o intercâmbio líquido real é mais 200 megawatts. Vejamos a equação de equilíbrio de potência da área A. Suprimento igual a carga mais perdas mais o intercâmbio líquido real. Ou seja, o suprimento de 800 megawatts da área A é igual à demanda de 1.000 megawatts menos os 200 megawatts de intercâmbio líquido real, o que satisfaz a equação. No caso da área B, temos um suprimento de 1.200 megawatts, uma demanda de 1.000 megawatts e o intercâmbio líquido real de mais 200 megawatts. O que também satisfaz a equação de equilíbrio de potência para qualquer área de um sistema interligado. Na prática, como o despachante controla esse intercâmbio líquido real? Primeiro, tratemos de inverter a equação de equilíbrio de potência. Assim, agora, temos que o intercâmbio líquido real é igual ao suprimento de megawatts menos certa quantidade, carga mais perdas. Suponhamos que a demanda permaneça constante. Na prática, sabemos que a carga muda a todo instante, mas por um momento extremamente curto, podemos considerá-la constante. O que a equação nos diz é que o intercâmbio líquido de uma área é controlado alterando-se a geração dessa área. Voltemos ao nosso exemplo. Digamos que quiséssemos aumentar o intercâmbio líquido real de 200 para 300 megawatts. Seria preciso aumentar em 100 megawatts a geração da área B e diminuir em 100 megawatts a geração da área A. Teríamos agora a situação que vemos aqui. O intercâmbio líquido real da área A é menos 300 megawatts e o da área B é mais 300 megawatts. Para o sistema como um todo, vemos que o suprimento de 2.000 megawatts é igual à demanda. Naturalmente, temos que levar em conta que, quando precisamos aumentar a geração de uma área, a fim de ajustar o seu intercâmbio líquido real, a quantidade adicional de megawatts deve estar prevista nos requisitos de reserva da área. Duas ou mais áreas podem desejar programar certo intercâmbio de energia por diversos motivos.
Antes de mais nada, por uma questão de economia. Muitas vezes, determinada área pode gerar energia a um custo menor que outra. Mas, além disso, o intercâmbio pode ser programado por questões de emergência ou até de segurança. Os despachantes das duas áreas interligadas determinarão as condições de um intercâmbio a ser programado. Estabelecerão a direção do intercâmbio, quando a transferência de energia deve começar, quando deve terminar, a taxa de variação em megawatts por minuto, a fim de atingir-se o nível de transferência desejado, e, naturalmente, o preço do intercâmbio. Cada programação de intercâmbio ajustada dessa forma pelos despachantes de dois sistemas recebe o nome de transação. Geralmente, várias transações são efetuadas simultaneamente a qualquer instante, tendo sido previamente ajustadas entre os despachantes das várias áreas interligadas. Para cada área, a soma de todas as transações em qualquer instante do tempo é o que se chama de intercâmbio líquido programado, ou ILP. A título de exemplo, examinemos uma área X como parte de uma interligação maior. Suponhamos que existam 3 interligações com outras áreas: a ligação Nordeste, a ligação Sudeste e a ligação Sudoeste. Em 3 transações separadas, os despachantes programaram uma saída de 100 megawatts da área X para o Nordeste, outra saída de 200 megawatts para o Sudeste e uma entrada de 50 megawatts do Sudoeste para a área X. Lembrem-se, tudo isto ocorre simultaneamente em determinado instante. O ILP, ou seja, o intercâmbio líquido programado da área X, é igual à soma das várias programações, o que nos dá uma saída total de 250 megawatts da área X. Usando a nossa convenção de sinais, dizemos que o ILP da área X é mais 250 megawatts. A fim de manter o intercâmbio programado, costuma-se ter um sistema de controle automático de geração instalado em cada área de controle, o CAG, ou controle automático de geração. Monitora o fluxo das interligações e providencia os ajustes necessários à geração das áreas de controle. Mais adiante examinaremos o CAG em maior detalhe. Uma vez acertada uma transação de intercâmbio entre os despachantes dos vários sistemas, a área de controle de cada um assume o compromisso de atender essa programação. É claro, portanto, que os despachantes devem controlar a geração de suas áreas de modo a satisfazer o intercâmbio líquido programado. É também importante que essas transações entrem em vigor ao mesmo tempo, como os valores previamente acertados de quantidade e direção de fluxo de energia, tempo de início e término, etc. Do contrário, pode ocorrer intercâmbio involuntário. O intercâmbio involuntário pode também ser provocado por imperfeições dos instrumentos e do controle. Os despachantes compensam essas imperfeições ajustando retroativamente a transferência de energia. Façamos aqui uma pequena pausa a fim de estudarmos o livro-texto. Em seguida, veremos alguns exemplos de como determinar o preço do intercâmbio. Agora vejamos o método de calcular o preço aproximado de uma transação, examinando como cada área pode tirar proveito da economia de custos.
Para isto, voltemos à nossa interligação de duas áreas. Suponhamos que o custo incremental da área A na linha de interligação seja de $35 por megawatt-hora e que o custo incremental da área B na linha de interligação seja de $31 por megawatt-hora. Poderíamos também expressar esses custos em mils por quilowatt-hora. Como mil é um milésimo de dólar e um quilowatt-hora é um milésimo de megawatt-hora, $31 por megawatt-hora é o mesmo que 31 mils por quilowatt-hora. Suponhamos que o despachante da área A queira comprar 200 megawatts da área B. Uma vez que esta última pode gerar um megawatt-hora de energia extra a um custo incremental que é $4 inferior ao custo incremental da área A. Se o despachante da área B concordar com essa transação, a área A reduzirá sua geração em 200 megawatts e a área B aumentará sua geração em 200 megawatts. E haverá um fluxo de 200 megawatts na linha de interligação. Se mantivermos a transferência desse bloco de energia de 200 megawatts na linha durante 1 hora, o que sucederá aos custos de produção das duas áreas? Se não houvesse essa transferência de energia, a geração de 200 megawatts-hora na área A custaria uma quantia igual ao custo incremental da área A, $35, vezes 200 megawatts, vezes 1 hora, ou seja, $7.000. O custo total de produção da área A cairá em $7.000 com a transação. Da mesma forma, podemos calcular o quanto custará a área B produzir 200 megawatts-hora a mais. O custo total de produção da área B aumentará em $6.200. Portanto, para o sistema interligado como um todo, isto representa uma economia líquida de $800. Este tipo de intercâmbio, ou seja, intercâmbio por questões de economia, é chamado intercâmbio econômico. O preço de um intercâmbio econômico é geralmente estabelecido de modo que a economia líquida seja dividida em partes iguais. Nesse caso, a área A pagaria à área B $6.600 pelos 200 megawatts-hora recebidos. Como a área B gastou $6.200 a mais, estaria lucrando $400. E como a área A economizou $7.000 e pagou somente $6.600, estaria lucrando também $400. Geralmente não se faz esse tipo de transação quando os lucros esperados são muito pequenos. O objetivo é fazer com que o intercâmbio realmente beneficie ambas as áreas. Por exemplo, se a economia for muito pequena, e levando-se em conta que os custos incrementais podem não ser calculados com precisão, as áreas podem terminar não fazendo economia alguma, ou talvez até perdendo dinheiro. O método que acabamos de descrever para determinar o preço de cada transação pressupõe que o custo incremental de uma área não varia com a mudança de geração. Na verdade, o custo incremental da área A é um pouco menor em decorrência da transação, uma vez que sua geração diminui em 200 megawatts. Da mesma forma, como a área B aumenta sua geração total em 200 megawatts, seu custo incremental é ligeiramente maior em decorrência da transação. Lembre-se, os custos incrementais sobem quando a geração aumenta. Para levar em conta essa variação, costuma-se empregar um método de cálculo mais preciso para o intercâmbio econômico. Por esse método,
os despachantes do sistema calculam o custo total de produção da área, primeiro sem a transação, depois com a transação. A fim de obter a variação do custo de produção em decorrência do intercâmbio proposto, é preciso fazer todo um cálculo de despacho econômico para ambas as condições. Dessa forma, a variação do custo total de produção da área, devido à transação, determinará exatamente quanto a área pode poupar através do intercâmbio econômico que se propõe. Se a área estiver recebendo energia, então o intercâmbio que entra é subtraído da demanda no cálculo do despacho econômico. Da mesma forma, se a área estiver vendendo energia, o intercâmbio é somado à sua demanda. O método exige um número bem maior de cálculos, mas estes podem ser feitos facilmente por um computador. Muitas vezes, quando a quantidade de intercâmbio em megawatts ainda não foi decidido, pode-se usar um programa de análise de transação de intercâmbio. O programa calcula previamente a variação do custo de produção para diversos valores hipotéticos de intercâmbio de energia. Assim, os despachantes podem decidir qual a quantidade ideal de intercâmbio em megawatts necessária para maximizar o lucro de ambas as áreas. As transações de intercâmbio econômico são geralmente divididas em duas classes. 1. Transação de economia A e 2. Transação de economia B. A economia A começa com um determinado compromisso de unidades que não muda durante o processo de cálculo. Portanto, uma transação de economia A pressupõe não ser necessário acrescentar ou retirar qualquer unidade de serviço. O cálculo de despesas ou poupança de um intercâmbio de economia A geralmente é feito somente para um intervalo de 1 hora futura. Já a economia B geralmente abrange várias horas futuras e, portanto, leva em conta a possibilidade de variações do compromisso de unidades para atender a transação. No caso de uma economia B, o programa de compromisso de unidades pode ter de ser feito acarretando mudanças diferentes no custo de produção do sistema, os quais incluiriam naturalmente os custos de dar partida e paralisar as várias unidades. Muito bem. Vimos assim os métodos de estabelecer o preço do intercâmbio de energia para duas áreas interligadas. Mas o que acontece quando se tem mais de duas áreas interligadas? Suponhamos que temos outra área, a área C, interligada às áreas A e B, como vemos aqui. O custo incremental da área C de $29 por megawatt-hora é menor que o da área A ou B. O despachante da área A gostaria de comprar energia das áreas B e C. Acontece que a ordem na qual a energia é comprada das duas áreas vendedoras é importante. Isto significa que, se A compra primeiro de B e não de C, os custos são diferentes. Vejamos um exemplo numérico. Se a área A comprar primeiro de B, a economia de A e o custo de B serão exatamente os mesmos que calculamos em nosso exemplo anterior de duas áreas. E o preço ajustado para a transação será $6.600, pagos pela área A à área B. Mas o custo incremental da área A é agora ligeiramente inferior aos $35 por megawatt-hora originais, porque a sua geração total diminuiu em 200 megawatts. Suponhamos agora que um novo despacho econômico demonstra que o custo incremental da área A seja de $33 por megawatt-hora. Digamos que, agora, A
queira comprar 300 megawatts da área C durante 1 hora. A economia resultante da redução de geração é de $33 por megawatt-hora vezes 300 megawatts vezes 1 hora, ou seja, $9.900. Para a área C, o custo de vender esses 300 megawatts é de $29 por megawatt-hora vezes 300 megawatts vezes 1 hora, ou $8.700. Dividindo-se os lucros, o preço da transação seria de $9.300 pagos pela área A à área C. Experimentemos uma sequência diferente. Suponhamos que a área A compre primeiro os 300 megawatts de C e depois 200 megawatts de B. Se A comprar 300 megawatts da área C durante 1 hora, precisamos voltar ao custo incremental original de A, que era de $35 por megawatt-hora. De modo que agora a economia é de $35 por megawatt-hora vezes 300 megawatts vezes 1 hora, o que nos dá $10.500. Para C, o custo de gerar 300 megawatts extras é de $29 vezes 300 megawatts vezes 1 hora, ou $8.700. Portanto, dividindo-se os lucros, teremos um preço de $9.600 ajustado para a transação. Mais uma vez, isto provocará uma redução do custo incremental da produção de A, que cai de 35 para, digamos, $32,5 por megawatt-hora. Isto se deve ao fato de que a área A está gerando 300 megawatts menos do que inicialmente. Em seguida, a área A compra 200 megawatts da área B. A economia de A passa a ser $32,5 por megawatt-hora vezes 200 megawatts vezes 1 hora, ou $6.500. Ao passo que, para a área B, o custo é de $31 por megawatt-hora vezes 200 megawatts vezes 1 hora, ou $6.200. Dividindo-se os lucros, o preço da transação passa a ser $6.350. Esta tabela faz uma comparação dos custos resultantes. Sequência primeiro B, depois C. B recebe $6.600, C recebe $9.300. Total pago por A, $15.900. Sequência primeiro C, depois B. B recebe $6.350. C recebe $9.600. Total pago por A, $15.950. É interessante observar que o preço da transação contratada difere dependendo de onde A compra primeiro. Na sequência primeiro B, depois C, a área A paga menos do que na outra sequência. A ordem em que é feita a transação é muito importante quando se contabiliza o intercâmbio. Para manter os devidos preços, a ordem na qual a transação é realizada e a ordem na qual se determinam os preços deve ser a mesma. Tivemos, desta vez, uma lição bastante comprida, de modo que é tempo de fazermos um intervalo. Desligue o vídeo e repasse esta matéria em seu livro-texto. No filme anterior, vimos como funciona o regulador das unidades geradoras.
Sempre que há um desequilíbrio entre geração e carga, ocorre uma variação de frequência e a produção de energia dos geradores muda segundo as características dos reguladores de cada um. Se os ajustes de referência de carga do regulador não forem alterados, o sistema atinge um novo ponto de equilíbrio, mas com uma frequência diferente daquela programada. Para que o sistema opere na frequência programada, é necessário alterar o ajuste de referência de carga do regulador de um ou mais geradores. Mas, como a carga muda constantemente, é preciso alterar continuamente o controle de velocidade dos reguladores. Se não existisse um meio automático de fazer esses ajustes, os operadores das usinas não fariam outra coisa senão mudar a todo instante o ajuste de referência de carga dos reguladores. Uma das finalidades do controle automático de geração, ou CAG, é fazer automaticamente esses ajustes em unidades geradoras selecionadas de um sistema. Nem todas as unidades são controladas pelo CAG. Algumas funcionam como unidades base segundo a programação de despacho econômico e por motivos de confiabilidade. CAG é, na verdade, um método de ajuste fino de controle de frequência. Em todo o sistema, a frequência programada é geralmente de 50 ou 60 Hz. Contudo, pode-se, às vezes, programar outros valores de frequência. Como, por exemplo, quando se deseja corrigir erros em relógios eletrônicos acionados por motores síncronos. Normalmente, a variação é muito pequena, digamos entre 59,98 e 60,02 num sistema de 60 ciclos. Outra finalidade do CAG, além de manter a frequência dentro do valor programado, é controlar o intercâmbio de energia nas linhas de um sistema interligado. Pode-se dizer, portanto, que a finalidade básica do CAG é regular a geração instantânea da área de modo a satisfazer os intercâmbios programados, dentro da frequência de operação desejada. Uma finalidade secundária do CAG é ajustar automaticamente a produção das unidades controladas de modo a atender a programação de carregamento econômico e os critérios de segurança do sistema. O mecanismo básico empregado pelo CAG para alterar a geração é a manipulação dos ajustes de referência de carga dos reguladores dos geradores. O CAG é um sistema suplementar de controle sobreposto à atuação normal de controle dos reguladores. O CAG é mais eficiente quando o sistema opera em condições de regime permanente ou próximo a esse regime. Ou seja, quando os desvios de frequência limitam-se a uma faixa estreita, tipicamente de 1/4 de Hz, acima ou abaixo da frequência programada. Em um sistema de 60 Hz, isso quer dizer entre 59,75 e 60,25 Hz. Quando o desvio de frequência é maior, em condições de emergência, muitas concessionárias costumam desligar o CAG. E, quando os desvios são muito grandes, o CAG tem um efeito muito menor sobre a produção dos geradores em comparação com a atuação primária dos reguladores. Para que seja eficaz, o CAG deve exercer o seu controle a cada 2 ou 4 segundos. Em um sistema interligado, cada área controlada deve ter o seu CAG operando em conjunto com os das outras áreas. Isto significa que sempre que se faz uma mudança no intercâmbio líquido programado, pelo menos 2 das áreas devem implementar essa mudança simultaneamente. A geração de uma delas deve aumentar e a da outra deve diminuir em quantidades iguais.
Do contrário, as variações de geração das áreas podem não resultar no fluxo desejado de energia de uma área para outra, levando a frequência de todo o sistema a desviar-se do valor programado. Além disso, quando se altera de alguma forma a frequência programada, a mesma alteração deve ser feita simultaneamente no CAG de cada área em todo o sistema interligado. E como o CAG funciona para controlar a produção das unidades geradoras? Vejamos os principais componentes de um sistema típico de CAG. Existem 5 componentes básicos necessários à operação de um sistema de CAG. Vemos aqui neste diagrama esses componentes principais. Em primeiro lugar, o CAG precisa de equipamento de aquisição de dados e equipamento de controle. Em segundo lugar, precisa de equipamento de comunicação para transferir dados de e para o controlador. O terceiro componente básico é o próprio controlador, que é de fato o cerne do sistema de CAG. O quarto componente é a interface dos despachantes, a qual permite a entrada manual de dados. E, finalmente, o quinto componente é o equipamento controlador das unidades de geração, ou UCG, que regula os pontos de ajuste dos reguladores e, em última análise, controla a produção de megawatts das unidades geradoras. Vejamos mais detalhadamente cada um desses componentes. A finalidade do equipamento de aquisição de dados é medir várias grandezas do sistema de potência e transmitir essa informação à unidade de CAG. Esses dados incluem os fluxos de potência das linhas em megawatts, a produção de megawatts das unidades geradoras, a frequência do sistema e dados sobre o estado das unidades controladas, como, por exemplo, se estão ligadas ou não, ou operando sob controle ou não. O elemento mais importante do sistema de CAG é o próprio controlador. Atualmente, a maioria dos controladores de CAG consiste essencialmente em computadores digitais. Alguns sistemas podem ter um controlador sobressalente, que usa equipamento analógico. Para garantia de maior confiabilidade, costuma-se adotar duplicidade de equipamentos. O programa do CAG processa os dados que foram monitorados e determina o grau de aumento ou redução da produção das unidades geradoras controladas, de modo a atender aos seguintes objetivos. 1. Manter o fluxo de megawatts de intercâmbio líquido de cada área igual ao intercâmbio programado. 2. Manter a frequência do sistema igual à frequência programada. 3. Atender aos critérios de carregamento econômico das unidades e confiabilidade do sistema. Para o bom funcionamento do controlador do CAG, devemos poder informá-lo quando as condições do sistema mudam, e é aí que se torna necessária a interface para uso dos despachantes. No sistema de CAG, essa interface geralmente assume a forma de monitores a cores equipados com um console e teclado. Na maioria das aplicações, o despachante pode usar o console de controle para obter resumos de dados operacionais de determinada unidade ou do sistema como um todo. Mas o despachante pode também incluir dados no CAG. Por exemplo, o estado de qualquer unidade geradora, ou seja, se ela está ligada ou não, ou se está ou não sob controle automático de geração. O despachante pode também especificar manualmente os pontos alto e baixo do despacho da unidade, seu modo de controle e seu ponto base. Além disso, o despachante utiliza o console para ajustar os programas de intercâmbio e a frequência de operação desejada para o sistema. Assim,
Quando o controlador do CAG decide o grau de aumento ou redução da produção de megawatts de uma unidade geradora, envia o sinal adequado ao regulador dessa unidade. A UCG converte o sinal de controle emitido pelo controlador em variações de produção de megawatts da unidade que está sendo controlada. E isto é feito energizando-se um motor que aciona o mecanismo do regulador, alterando assim o ajuste de referência de carga. Muito bem. Façamos agora uma pausa. Voltaremos depois para continuar nossa discussão sobre CAG. Desligue o vídeo e reveja esta matéria cuidadosamente em seu livre-texto. Vejamos agora brevemente o método utilizado pelo CAG para determinar as alterações dos requisitos de geração. Primeiro, é preciso determinar a discrepância entre a geração real e o valor total que é desejado em um determinado instante. O CAG calcula um sinal de erro comparando os valores reais com os valores desejados, tanto para a frequência quanto para o intercâmbio. Em seguida, ajusta a geração de modo a zerar esse erro. O sinal básico de erro é chamado erro de controle de área, cuja abreviatura é ECA. O ECA tem normalmente dois componentes: o erro de intercâmbio e o erro de frequência. O primeiro é a diferença entre o intercâmbio real e o intercâmbio programado. Ora, como já vimos, o intercâmbio real é a soma de todos os fluxos de entrada e saída de potência da área de controle. Se esta soma não for igual ao intercâmbio líquido programado, a geração deve ser ajustada até igualar a programação. Mas vocês podem dizer: não é só intercâmbio que nos interessa, e sim também a frequência. E estão com razão. O segundo componente de ECA é o desvio da frequência em relação ao valor programado. O termo de correção do desvio da frequência é chamado de bias de frequência. Tomemos um exemplo. Na interligação de três áreas que examinamos anteriormente, vimos o que acontece quando um gerador da área C é subitamente desligado. Com a queda de frequência, ocorre um fluxo de potência das áreas A e B para a área C, à medida que os reguladores aumentam a produção de acordo com as suas características de estatismo. E o que faz o CAG em tal situação? Vejamos. Se a correção da frequência não for incluída no cálculo do ECA, a exportação de energia das áreas A e B irá indicar que o intercâmbio real passou a ser maior que o intercâmbio líquido programado. Isto significa que o ECA aumenta de zero para um valor positivo. Com isto, os CAGs das áreas A e B passariam automaticamente a reduzir a geração de ambas a fim de restabelecer o intercâmbio programado. Mas é o bias de frequência do ECA que impede que as áreas A e B tomem qualquer medida corretiva. De fato, nessas duas áreas, o bias de frequência procura aumentar a geração de modo a elevar a frequência, enquanto o componente de intercâmbio procura reduzir a geração de modo a restaurar o valor de intercâmbio programado. O componente de bias de frequência é negativo porque a frequência é menor que a programada. Mas o componente de intercâmbio das áreas A e B é positivo porque o intercâmbio é maior que o programado.
Vemos, portanto, que, ocorrendo essas condições nas áreas A e B, os componentes de baias de frequência e de intercâmbio tendem a cancelar-se mutuamente, zerando o ECA e, por isto, as duas áreas não tomam qualquer medida corretiva. E continuamos a importar energia adicional na área C. Nesta área C, o bias de frequência é negativo, mas o componente de intercâmbio também é negativo, uma vez que o intercâmbio é menor que o programado. Nesta área, portanto, o ECA assume um valor significativo. E esse alto valor do ECA faz com que o CAG aumente a geração da área C. Consequentemente, a frequência aumenta e o fluxo de intercâmbio proveniente das áreas A e B diminui até que se restabeleçam os valores programados. Vemos assim que é absolutamente vital que se levem em conta a frequência e o intercâmbio. Por isto, os sistemas CAG de áreas interligadas usam um cálculo de ECA que inclui erro de intercâmbio e também bias de frequência. Quando o ECA é um número negativo, isso significa que o intercâmbio real é menor que o intercâmbio programado, ou que a frequência é menor que a frequência programada, ou que há uma combinação de ambas as coisas. Portanto, quando o ECA é negativo, o controlador do CAG deve aumentar a geração total da área. Inversamente, quando o ECA é positivo, o CAG deve reduzir a geração total da área. Bem, tendo calculado o ECA e o CAG, deve distribuir a mudança de geração entre os geradores submetidos ao seu controle. Esta distribuição de geração entre as unidades depende de fatores como custos, eficiência, confiabilidade, facilidade de alteração de carga e etc. Como já vimos antes, o CAG usa o valor calculado de ECA juntamente com os pontos base e a produção real de megawatts das unidades para determinar a geração desejada para qualquer uma das unidades controladas. O ponto base de cada unidade pode ser especificado manualmente pelo despachante ou calculado automaticamente por um programa de despacho econômico. Para cada unidade controlada pelo CAG, é possível incluir no cálculo uma, duas ou três funções, dependendo do modo de controle da unidade que é selecionado pelo despachante. Vemos aqui 3 modos básicos de controle. Econômico, de acordo com os custos. Regulação, de acordo com a capacidade da unidade de mudar rapidamente de carga e regular a frequência. E apoio, que participa da tarefa de recuperar o sistema após uma grande perturbação. Vejamos isso em detalhe. O componente econômico nos diz como ajustar o ponto base de uma unidade de modo a acompanhar alterações da demanda de megawatts da área. E o faz de maneira mais econômica possível. O CAG recebe fatores de participação econômica do cálculo de despacho econômico, que, como sabemos, é feito a intervalos de alguns minutos. Calcula-se o componente econômico de cada gerador selecionado, multiplicando-se seu fator de participação pela variação da demanda de megawatts da área, verificada desde a execução do último cálculo de despacho econômico. Por sua vez, o componente de regulação não é determinado por critérios econômicos. Ajusta o ponto base do gerador segundo sua capacidade de alterar o carregamento do mesmo em relação ao dos outros geradores do sistema. E é determinado multiplicando-se o SA por um fator de regulação,
E esse fator de regulação é previamente atribuído a cada unidade. Por ocasião de uma perturbação na área, tal como uma grande alteração de carga ou a perda de um gerador, ocorre um alto valor de SA. Cada área de controle deve reduzir a magnitude do seu SA o mais rapidamente possível. Assim, outro componente chamado componente de apoio é também calculado multiplicando-se o SA por um fator de apoio atribuído a cada unidade. Esses fatores de apoio são diferentes dos fatores de regulação das unidades. Além disto, o componente de apoio só é calculado se a magnitude do SA exceder certo limite pré-estabelecido. Ok. Uma vez determinado o valor da geração desejada de cada unidade, o valor real de sua produção em megawatts é subtraído do mesmo. A diferença constitui o erro de controle da unidade, ou ECU. O valor desse erro de controle determina se e até onde a produção da unidade deve ser aumentada ou reduzida. Quando o erro de controle da unidade é positivo, sua produção é automaticamente aumentada e vice-versa. Pretendíamos aqui era oferecer a você uma descrição bastante geral do CAG, indicando sua finalidade e seus principais componentes e demonstrando o método básico pelo qual são feitas as variações de geração. Em um sistema interligado no qual o sistema de CAG de cada área de controle opera em conjunto com os das outras áreas, o intercâmbio de energia é devidamente controlado de modo a atender às variações de carga. Além disso, os ajustes feitos pelo CAG atendem ao carregamento econômico programado, levando em conta as limitações das usinas e de todo o sistema. Seria virtualmente impossível executar essa tarefa manualmente. Daí a necessidade de controle automático de geração. Agora, desligue o vídeo e estude o livro texto. Até agora, discutimos a programação econômica de unidades geradoras térmicas, ou seja, que usam calor para gerar eletricidade. Entre estas, se incluem as unidades que queimam combustíveis fósseis e as unidades nucleares. O objetivo da programação econômica é minimizar o custo de produção de eletricidade para
atender à demanda de carga. Em palestra anterior, verificamos que o custo mínimo para o sistema ocorre quando todas as usinas operam com o mesmo custo incremental. Vejamos agora qual é a programação econômica para os sistemas de geração que contêm usinas hidrelétricas. Como se sabe, as usinas hidrelétricas geram eletricidade utilizando a força da água que desce de um reservatório situado em nível superior, atravessa a turbina hidráulica do gerador e depois é descarregada em um canal de fuga situado a nível inferior. A energia elétrica gerada é proporcional à vazão da água através da turbina, multiplicada pela diferença de nível entre o reservatório e o canal de fuga. Essa diferença de nível recebe o nome de queda. Assim, P, a potência, é proporcional a Q, vazão, vezes H, queda. As usinas hidrelétricas que não possuem reservatórios são chamadas usinas a fio d'água. E, neste caso, a programação é fácil. Simplesmente usa-se toda a água que se pode obter em seu curso natural. Convém lembrar que cada instalação hidrelétrica é projetada para uma bacia específica e, virtualmente, não existem dois aproveitamentos iguais. Este mapa mostra uma enorme bacia na região centro-sul do Brasil. Nesta área, os rios correm terra adentro, vindos de um planalto situado no litoral. Há um ponto em que eles se unem e passam a correr para o mar. Não raro, as hidrelétricas são intimamente ligadas uma à outra através dos cursos de água. Por exemplo, várias usinas podem ser construídas em cascata em um único rio. Em tais sistemas, as usinas devem ser operadas conjugadamente, pois a água que sai de uma usina a montante irá passar por outra usina a jusante. Além disso, a operação de hidrelétricas está sujeita a muitas limitações naturais e artificiais. Por exemplo, certas instalações têm de manter um volume de água nos rios suficiente para permitir a navegação fluvial. Em outras regiões, a água represada pode fazer parte de instalações agrícolas a jusante. Outras vezes, a água tem de ser liberada segundo um programa estabelecido em contrato ou tratado. Exemplo disso é a usina da Catarata do Niágara, entre o Canadá e os Estados Unidos, que é obrigada, por tratado internacional, a permitir passagem de água suficiente nas horas de visitação turística durante toda a temporada de turismo. Em outros lugares, o uso da água tem de ser programado de modo a permitir a desova de peixes. Em certos países, os esgotos tratados são descarregados nos rios e as hidrelétricas do interior têm de preservar uma vazão fluvial suficiente para levar esses efluentes até o mar. Estes são apenas alguns exemplos das limitações impostas à operação de hidrelétricas. A programação de uma usina hidrelétrica é, na verdade, um exercício ou série de exercícios de programação de fluxos de água. Existem duas regras gerais a serem seguidas. 1. Não desperdiçar água, e sim fazê-la passar pelas turbinas. 2. Não deixar que falte água ao sistema. A primeira regra é óbvia. O excesso de água é descarregado através de vertedouros sempre que não pode ser mantido no reservatório. Essa água não utilizada não gera eletricidade e, economicamente, representa uma perda. A segunda regra, não deixar que falte água, leva ao que se chama problema a longo prazo da programação de hidrelétricas. Se temos um sistema hidrelétrico capaz de armazenar água durante uma estação, digamos, 1 ano, qual a melhor maneira de utilizar essa água? Queremos permitir a passagem de água suficiente para atender economicamente a carga prevista, mas não queremos que falte água. Costuma-se equacionar o problema com a ajuda de um modelo computadorizado de todo o sistema hidráulico, o qual inclui os reservatórios,
as usinas e o regime fluvial. Os despachantes têm de levar em conta os seguintes itens: as estatísticas meteorológicas, a precipitação prevista e dados acerca de degelo, bem como as previsões de comportamento de carga nos próximos 12 meses ou mais. Geralmente, a programação de hidrelétricas a longo prazo é feita a partir da hipótese de que o próximo ano pode vir a ser uma repetição do ano mais seco registrado na região. Com base nesses dados, traça-se uma curva de controle como esta para determinado reservatório. A curva mostra o nível mínimo permitido para qualquer época do ano, levando-se em conta as variações sazonais das precipitações. Além disso, pode-se traçar uma curva mostrando o nível previsto para o reservatório à base de previsões do tempo para o ano corrente. Outra curva é também traçada mostrando o nível real até a data. O nível é geralmente indicado em metros ou pés acima do nível do mar, mas este eixo costuma também indicar o volume de água armazenado, às vezes em termos de megawatts-hora disponíveis. As unidades de volume usadas na programação de hidrelétricas são geralmente o acre-pé, o metro cúbico ou o hectômetro cúbico. Um acre-pé representa um volume de água de 1 pé de profundidade capaz de cobrir 1 acre de terra. Isso equivale a um volume de 43.560 pés cúbicos. Um acre-pé é também igual a 1.233,5 metros cúbicos, mas o uso do metro cúbico como medida de armazenamento pode levar a números enormes, de modo que é mais conveniente usar-se o hectômetro cúbico. Como um hectômetro é igual a 100 metros, um hectômetro cúbico é igual a 1 milhão de metros cúbicos. O resultado dessa análise é uma programação de volume de água a ser liberado semanalmente, a fim de atender às necessidades de geração elétrica, respeitadas as limitações de cada sistema hidrelétrico, tais como armazenamento, conservação de água, requisitos para navegação e etc. Estabelecido o volume a ser utilizado semanalmente, os despachantes precisam determinar a programação horária dos fluxos de água. E essa programação deve ser coordenada com o despacho das unidades térmicas do sistema. Este é o chamado problema a curto prazo da programação de hidrelétricas. O objetivo da programação a curto prazo é despachar as usinas hídricas e térmicas de modo que o custo da produção térmica seja minimizado durante o período programado, que costuma ser de 1 semana. As hidrelétricas não têm propriamente custos de combustível e são programadas para minimizar o custo total da produção do sistema. Em certos sistemas, as hidrelétricas com pequenos reservatórios podem ser programadas para operar somente durante os picos de demanda. E esse tipo de operação de hidrelétricas é chamado de redução de ponta, pois as usinas hidrelétricas são utilizadas para reduzir a ponta da curva de carga. A operação de um sistema hidrotérmico difere, sob muitos aspectos, da operação dos sistemas exclusivamente térmicos. Provavelmente, o fator mais importante a ser considerado é o período total de tempo de programação e não somente as taxas horárias de custo incremental, como no caso anterior do cálculo de despacho de sistemas térmicos. Para esclarecer isto, vejamos um exemplo. Consideremos um sistema de geração hidrotérmica simples, compreendendo somente 2 usinas, uma a combustível fóssil e outra hidrelétrica. O símbolo pH representa a produção da usina hidrelétrica
e o símbolo PT, a produção da usina térmica. Suponhamos que a nossa curva de custo de produção da usina térmica seja esta. O gráfico mostra o custo em dólares por hora da produção desta quantidade de megawatts. Para uma carga de 200 megawatts, por exemplo, o custo de produção é de 840 dólares por hora. Há também um custo incremental de produção para esta unidade indicado por esta curva. A 200 megawatts, o custo incremental é de 3 dólares e 40 centavos por megawatt-hora. Isto significa que cada megawatt-hora adicional produzido por esta unidade custa 3 dólares e 40 centavos extras. Da mesma forma que a unidade térmica, a hidrelétrica tem uma característica de admissão potência. Neste caso, porém, a admissão de combustível é expressa em termos da quantidade de água que passa pela turbina, ou seja, o volume de água por hora ou por segundo. Este gráfico mostra os fluxos de água em unidades americanas, isto é, acres-pés por hora. Em nosso exemplo, um carregamento de 60 megawatts exigiria um fluxo de 350 acres-pé de água por hora através da turbina, o que equivale a 120 metros cúbicos por segundo. Em uma hora, a unidade geraria 60 megawatts-hora. O reservatório perderia 350 acres-pés de volume armazenado, o que equivale a cerca de 430 mil metros cúbicos, ou 0,43 hectômetros cúbicos. Da mesma forma que as usinas térmicas têm suas curvas de custo incremental, as hidrelétricas têm também curvas de taxa incremental de água. Vemos aqui o volume extra de água necessário para produzir 1 megawatt-hora adicional de energia com a usina a vários níveis de carregamento. Isto significa que a turbina hidráulica tem eficiências diferentes a diferentes níveis de carregamento. Mas, para simplificar nossa análise, vamos supor que o volume incremental de água não varie, ou seja, para qualquer nível de carregamento, a produção de megawatt-hora adicional exija sempre o mesmo volume extra de água. Neste caso, 2,5 acres-pés ou 3.100 metros cúbicos têm de ser liberados em uma hora a fim de produzir 1 megawatt-hora adicional. O fluxo real seria de 0,86 metros cúbicos por segundo. É verdade que não podemos atribuir um custo real ao fluxo de água de uma hidrelétrica, pois a água represada no reservatório não tem um custo direto. Foi colocada lá pelo curso natural do rio a montante. Contudo, a água tem um valor e considera-se que esse valor seja o custo da geração térmica a ser substituída pela energia que é gerada com a passagem dessa água através das turbinas hidráulicas da unidade. Suponhamos agora que o volume de água a ser liberado, e que é chamado de deplecionamento do reservatório, tenha já sido calculado a partir de nossa análise a longo prazo e seja de 4.500 acres-pés por dia. No livro-texto, todos os exemplos são dados em unidades métricas e unidades americanas. Contudo, no vídeo resolveremos este problema usando acres-pés. Naturalmente, os princípios aplicados são os mesmos quando se usam unidades métricas. Mas, antes de iniciarmos este exemplo, façamos um intervalo. Desligue o vídeo e estude toda esta matéria no seu livro-texto. Continuemos agora a expor o nosso exemplo. O problema de despacho econômico pode ser expresso da seguinte maneira. Trata-se de determinar o padrão de liberação de água que satisfaça a demanda de carga
e usar durante o dia exatamente o deplecionamento de reservatório pré-estabelecido. E mais, devemos fazer isto de modo que os custos de produção diários sejam mínimos para a unidade térmica e observando todas as restrições quanto ao uso da água. Dito isto, simplifiquemos primeiro o problema, ignorando todas as restrições a que está sujeita a unidade hidrelétrica, exceto uma. Não podemos ultrapassar o valor máximo dessa unidade, que é de 100 megawatts. Além disto, suponhamos que a quantidade de água programada para liberação não seja suficiente para operar a hidrelétrica durante todo o dia. Assim, a medida óbvia a tomar é usar a água para redução de ponta, ou seja, usá-la para reduzir o pico da carga atendida pelo sistema térmico. Com isto, economizaremos mais do que se operarmos a hidrelétrica durante períodos de carga mais baixa. Vejamos como coordenar as unidades hidrelétrica e termoelétrica no decorrer de um dia. Para obter o programa de despacho, devemos, antes de mais nada, observar a curva de carga diária. Suponhamos que a nossa demanda de carga tenha este aspecto. Temos uma ponta pela manhã entre 8 e 12 horas e outra ao fim do dia entre as 16 e 20 horas. Em primeiro lugar, vejamos o custo de produção do sistema quando não se usa a hidrelétrica e toda a carga é suprida pela usina térmica. Nesta tabela, vemos o custo de produção para cada período do dia. Em todos os períodos de 4 horas, a produção térmica é exatamente igual à demanda total, inclusive as perdas do sistema. Quando a produção da unidade é de 70 megawatts, por exemplo, o custo de produção é de $414,90 por hora. Este número nos é fornecido diretamente pela curva de custo de produção que vemos aqui. Como estamos operando a unidade a 70 megawatts durante 4 horas, o custo total de produção é 4 vezes $414,90, ou seja, $1.659,60. Fazendo o mesmo com os outros 5 períodos, obtemos um custo diário total de $16.655,60. Lembre-se, ainda não programamos qualquer produção hidráulica. Uma vez que os custos de produção são mais elevados nos períodos de ponta, vamos programar a hidrelétrica para funcionar nos 2 períodos de demanda máxima para fins de redução de ponta. Ao mesmo tempo, procuraremos utilizar toda a água destinada a ser usada nesse dia. Experimentemos reduzir a carga da usina térmica para 200 megawatts entre as 8 e as 20 horas. Em outras palavras, fazer com que as cargas indicadas em azul sejam atendidas pela hidrelétrica. Este gráfico mostra o comportamento dos custos, da geração e do uso da água. Note-se que reduzimos a geração térmica em 50 megawatts no período de 8 da manhã ao meio-dia, compensando-a com 50 megawatts da unidade hidráulica. No período das 16 às 20 horas, baixamos a contribuição da unidade hidráulica para 20 megawatts. O custo de produção de nosso sistema diminuiu agora de $16.655 para $15.692. Quando a unidade hidráulica opera 50 megawatts, nossa curva de uso de água indica uma necessidade de 325 acres-pés por hora. Portanto, para o período de 4 horas, o volume de água descarregado através da turbina hidráulica deve ser de 1.300 acres-pés. Da mesma forma, precisamos de 1.000 acres-pés para produzir 20 megawatts durante 4 horas. Com essa programação, usamos somente 2.300 acres-pés de água em vez de 4.500 programados para uso. Devemos, portanto, usar mais a unidade hidráulica.
Nosso próximo passo é reduzir a carga a ser atendida pelo sistema térmico para 150 megawatts no período das 8 às 20 horas. Com isto, a hidrelétrica terá de operar a 100 megawatts durante as primeiras 4 horas, 50 megawatts nas próximas 4 e 70 megawatts nas últimas 4 horas de ponta, como vemos por esta área azul. Os custos da geração térmica e do uso de água mudam, como vemos por esta tabela. O custo total da produção do dia cai de 15.692 para 13.682 dólares. Mas esta programação gasta 100 acres-pés de água além do permitido. Precisamos, portanto, reduzir um pouco a geração hidráulica. Estabelecemos para a hidrelétrica uma produção de 97 megawatts de 8 até meio-dia, 47 megawatts do meio-dia às 16 horas e 67 megawatts das 16 às 20 horas. Isso nos dá uma carga de 153 megawatts atendida pela geração térmica durante os 3 períodos de ponta do dia. O custo do sistema aumenta ligeiramente para 13.800 dólares e 90 centavos, mas reduzimos o volume de utilização de água para 4.510 acres-pés. Poderíamos reduzir ainda um pouco mais a produção hidráulica, como o faria um programa de computador, mas digamos que isto seja satisfatório para o nosso exemplo. O que fizemos até agora? Em primeiro lugar, programamos geração suficiente, térmica e hidráulica, para atender a carga. Em segundo lugar, usamos a quantidade de água permitida. E, em terceiro lugar, não ultrapassamos o limite máximo de 100 megawatts de geração hidráulica. Mas, como sabemos que esta é a programação de menor custo para o sistema, talvez pudéssemos economizar mais dinheiro transferindo parte da geração hidráulica de um determinado período para o outro. Vejamos o comportamento dos custos incrementais de produção para a unidade térmica quando reduzimos a ponta para 153 megawatts. Durante o período de ponta de carga do dia, das 8 às 20 horas, não só baixamos a geração térmica para 153 megawatts, mas também reduzimos o lambda máximo da unidade térmica para 3.306 dólares por megawatt-hora. Isto significa que se transferirmos 1 megawatt-hora de geração hidráulica de um período de 4 horas para outro durante o pico diário, o custo de produção poupado em 1 hora, 3 dólares e 30 centavos, será contrabalançado por um aumento de custo em outro, também de 3 dólares e 30 centavos. Nenhuma pequena alteração do padrão de liberação de água, ou seja, transferência de uso de água de um horário para o outro, permitiria qualquer diferença de custo para o sistema térmico. Isso, portanto, nos leva a concluir que a nossa programação de redução de ponta com energia hidráulica nos dá o custo mínimo de produção térmica. Na prática, existem muitas outras complicações que tornam bem mais complexo o despacho econômico hidrotérmico a curto prazo. O nosso exemplo do problema considera o compromisso de apenas uma unidade térmica e uma característica simplificada de admissão e produção hidráulica. O número de unidades térmicas comprometidas pode variar durante o dia e alterar a característica de custo do sistema térmico. As eficiências da hidrelétrica podem variar com a produção da usina e a quantidade de água nos reservatórios superior e inferior. Os volumes dos reservatórios têm de permanecer dentro de limites pré-estabelecidos. Não podemos deplecionar muito depressa o reservatório superior, nem podemos permitir desperdício de água. O fluxo natural dos afluentes a montante, bem como a água liberada de usinas a montante, contribuem também
Para complicar o sistema, pode haver diversas hidrelétricas na mesma bacia fluvial, suficientemente próximas umas das outras, para exigir a programação simultânea de todas elas. Todos esses problemas têm de ser levados em conta na elaboração de uma programação hidrotérmica. A tarefa costuma ser realizada por um programa de computador, embora simples, o nosso exemplo dá uma noção do princípio básico do programa. As programações feitas por computador destinam-se a sistemas específicos, levando em conta a bacia em questão e todas as restrições operacionais. O programa pode ser executado semanalmente ou, em certos sistemas, pode fazer parte dos programas de computador online utilizados para o preparo de programações de despacho econômico. Muitos desses programas calculam o valor da água armazenada em termos de custo incremental do sistema térmico, ou seja, o lambda horário. Essa quantia em dólares representa o valor da água armazenada em termos de custo de operação térmica que ela irá substituir. Em seguida, obtém-se custos mínimos de produção semanal, determinando-se os valores horários da água durante o período de uma semana. Façamos agora uma pausa. Desligue o vídeo e repasse esta matéria no seu livro-texto. Em seguida, falaremos de usinas de bombeamento. Nos próximos 2 segmentos, discutiremos alguns aspectos da programação das usinas hidráulicas de bombeamento. Como se sabe, nessas usinas, a água parte de um reservatório superior, atravessa as turbinas e é recolhida em um reservatório inferior. Essas usinas são normalmente operadas para gerar energia em períodos de ponta, aproveitando-se os períodos de carga leve para bombear a água de volta ao reservatório superior. Na prática, essa atividade de bombeamento consome mais energia do que é produzida pela unidade geradora. Pode-se tomar como regra que para cada 2 megawatts-hora gerados por uma usina de bombeamento, gastam-se cerca de 3 megawatts-hora para devolver a água ao reservatório superior. Dá-se a isto o nome de eficiência do ciclo. No caso, aproximadamente 67%. Portanto, em que condições pode a usina de bombeamento reduzir o custo total de produção do sistema? A resposta é: quando a economia obtida com a redução da geração térmica for maior que o custo do bombeamento necessário à reposição da água. Por exemplo, suponhamos que o programa preveja a liberação de um pequeno volume de água, digamos, o necessário para gerar 1 megawatt-hora de energia. A economia de custo de geração térmica durante essa hora recebe o nome de lambda do gerador e é equivalente ao custo incremental de produção do sistema, em dólares, por megawatt-hora. É claro que haverá consumo de energia elétrica para devolver o mesmo volume de água ao reservatório superior. O bombeamento é feito posteriormente, quando o custo incremental é menor. Com uma eficiência de 67%, a geração de 1 megawatt-hora pela usina de bombeamento impõe ao sistema uma carga de 1,5 megawatt-hora ao fim do dia ou da semana. É óbvio que, para que esse ciclo de geração e bombeamento resulte em uma economia líquida no custo de produção, a economia realizada durante a geração deve ser maior que o custo do bombeamento. Isto significa que o custo incremental do sistema durante o bombeamento, o lambda da bomba,
deve ser suficientemente menor que o custo incremental da geração, ou lambda do gerador. O que se faz é procurar os horários convenientes de bombeamento e geração, de modo que o lambda do gerador seja igual a 1,5 vezes o lambda da bomba. Enquanto o lambda do gerador for maior que 1,5 multiplicado pelo lambda da bomba, haverá uma economia líquida. Naturalmente, o fator 1,5 é a recíproca de 67%. Se a eficiência da usina fosse, por exemplo, de 75%, o fator seria 1 dividido por 0,75, ou seja, 1,33. Este processo de programação costuma ser feito usando-se um programa de computador. De modo geral, o volume do reservatório superior é suficiente apenas para operar a usina de bombeamento a plena capacidade durante cerca de 8 a 12 horas. E esta limitação, naturalmente, deve ser levada em conta na programação. Como exemplo do processo de programação econômica, consideremos um período de 24 horas, das 8 da manhã de segunda-feira até as 8 da manhã de terça-feira. Vemos aqui a curva de carga diária. Suponhamos que a carga seja uniforme durante cada um dos 4 períodos de 6 horas. Para fins deste exemplo, usaremos um sistema simples de 2 unidades. Uma usina térmica e uma usina hidrelétrica de bombeamento. PT representa a produção de energia da usina térmica e pH do gerador representa a produção da usina de bombeamento. PL é a carga e pH da bomba é a carga adicional resultante da operação de bombeamento da usina hidráulica. Quando a usina de bombeamento está inativa, a usina a vapor atende a toda a carga e PT é igual a PL. Nas horas em que a usina de bombeamento está operando, a usina a vapor tende a atender somente a diferença entre a carga e a geração da usina de bombeamento, ou seja, PT igual a PL menos pH do gerador. Finalmente, quando a água está sendo bombeada de volta ao reservatório superior, a usina a vapor tem de suprir a energia pH da bomba, além de atender a carga. A produção da usina térmica terá de ser, portanto, PT igual a PL mais pH da bomba. Vemos aqui a curva dos custos de produção da usina térmica em dólares por hora. Suponhamos que esta curva seja válida para todo o período de 24 horas. Os custos incrementais são derivados desta curva, como vemos neste gráfico. Lembre-se, este é o custo de gerar um megawatt-hora adicional a cada nível de carregamento. Em seguida, precisamos conhecer a característica de missão-produção da usina de bombeamento, o volume do reservatório superior e as normas operacionais desta usina. Primeiro, suponhamos que o reservatório tem de estar cheio às 8 da manhã de cada dia da semana e que o reservatório superior tenha uma capacidade efetiva de armazenamento de 1,6 hectômetros cúbicos, o equivalente a 1.300 acres-pés. Suponhamos ainda que isto seja igual ao volume de água necessário para operar a usina a plena capacidade durante 8 horas. Como o exemplo anterior foi calculado em acres-pés, vamos calcular este outro em unidades métricas. A característica de missão-produção da usina de bombeamento usada neste exemplo tem este aspecto. Como geradora,
a usina pode operar com uma produção de 10 a 50 megawatts. A taxa de vazão é dada em milhares de metros cúbicos por hora. Suponhamos também que podemos fazer variar a taxa de bombeamento, de modo que a carga de bombeamento fique também entre 10 e 50 megawatts. Quando a usina está inativa, supõe-se que esteja desligada, sem descarga e sem bombeamento de água. Na programação da usina de bombeamento, nosso objetivo é determinar pelo menos um conjunto de períodos ao qual produzimos energia em um deles e bombeamento em outro, de modo a obter uma economia líquida nos custos de produção. Vejamos uma programação inicial. Quando a usina de bombeamento permanece inativa durante o período de 24 horas. Neste caso, o volume do reservatório permanece constante em 1,6 hectômetros cúbicos durante as 24 horas. A partir de nossa curva de carga diária e da curva de custo de produção, calculamos o custo total de produção para o período de 24 horas. Na curva de carga, o período 1 tem a duração de 4 horas. E a ele corresponde a produção de 250 megawatts. Como indica a curva de custos de produção, este nível de carregamento custa $1.700 por hora, ou um total de 4 vezes 1.700, ou seja, $6.800 para as 4 horas. Da mesma forma, o período 2 é de 4 horas, com uma produção de 200 megawatts. Gerar esses 200 megawatts custa $1.200 por hora. 4 horas a $1.200 dão um total de $4.800. O custo dos outros períodos foram calculados do mesmo modo. O custo total de produção para o dia é de $22.432. Lembre-se, este é o custo quando a bomba da usina hidrelétrica não está funcionando. Como já vimos, a curva de custo incremental de produção é esta. Dela deduziremos o que o custo incremental da geração de 200 megawatts no período 1 é de $11 por megawatt-hora e para o período 2, com uma carga de 200 megawatts, o custo incremental é de $9 por megawatt-hora. Todos os outros custos incrementais foram obtidos pelo mesmo método. Um período favorável à geração da usina de bombeamento é das 8 da manhã até o meio-dia, uma vez que nesse período o lambda do sistema é elevado, $11 por megawatt-hora. O período da meia-noite até as 4 da manhã seria conveniente para o bombeamento, pois nessas horas o lambda do sistema é de somente $3,80 por megawatt-hora. Portanto, vamos começar a geração da hidrelétrica às 8 da manhã e o respectivo bombeamento à meia-noite. Experimentemos gerar 20 megawatts durante as primeiras 4 horas. Isto irá exigir 80.000 metros cúbicos de água por hora durante 4 horas, com que o nível do reservatório perde 320.000 metros cúbicos, ou 0,32 hectômetros cúbicos. Ficam no reservatório 1,6 menos 0,32, ou seja, 1,28 hectômetros cúbicos de água. Para repor este mesmo volume de água entre a meia-noite e as 4 da manhã de terça-feira, a usina térmica tem de suprir 30 megawatts adicionais durante o bombeamento de 4 horas.
Com isto, o reservatório estará novamente cheio às 4 da manhã de terça-feira, conforme o exigido. Este gráfico mostra o que fizemos. 20 megawatts foram gerados no período 1 e uma carga de bombeamento de 30 megawatts foi adicionada durante o período 5. O ciclo de eficiência é de 67%, o que é um valor típico. Esta curva nos mostra que o volume do reservatório baixa durante a geração e se refaz durante o período de bombeamento. Note-se que o reservatório tem considerável capacidade de reserva para geração extra. Esta tabela mostra um novo conjunto de custos de produção para as 24 horas. Vemos aqui o custo de produção de cada período. Esta nova programação resulta em uma economia líquida de $320 por dia. Estes números foram obtidos usando-se o mesmo método anterior. Por exemplo, durante o período 1, produzir 230 megawatts custa $1.488 por hora. Lembre-se, temos agora 20 megawatts supridos pela usina de bombeamento. 1.488 vezes 4 horas é igual a $5.952. No período 5, a carga é de 70 megawatts, mais 30 megawatts para a operação de bombeamento. Portanto, a usina térmica tem de produzir 100 megawatts durante esse período. O custo de produzir 100 megawatts é de $500 por hora, o que nos dá $2.000 para o período de 4 horas. O total vem a ser $22.112 e é $320 inferior ao custo do sistema quando a hidrelétrica permanece inativa. Note-se que o lambda do sistema no período de geração é de $10,2 por megawatt-hora, ao passo que, durante o bombeamento, é de somente $5 por megawatt-hora. Neste caso, o lambda do gerador é $10,2 maior que o lambda da bomba, dividido pelo ciclo de eficiência, ou seja, 5 dividido por 0,67, que é igual a 7,5. Nossa conclusão é que devemos experimentar uma produção hidrelétrica maior das 8 ao meio-dia. Antes, porém, façamos uma pausa para estudar esta matéria. Desligue o vídeo e leia cuidadosamente o livro-texto. Voltemos ao nosso exemplo de programação de bombeamento. E agora experimentemos fazer funcionar a hidrelétrica a plena capacidade, de 50 megawatts durante o período 1. Com isto, o nível do reservatório cairá em 200 mil metros cúbicos por hora, ou um total de 800 mil metros cúbicos, ou ainda 0,8 hectômetros cúbicos durante o período. Como este volume de água é grande demais para ser bombeado em apenas um período, distribuímos a carga de bombeamento como segue, conferindo os custos. Bombeamos 27 mil metros cúbicos por hora entre as 8 da manhã e a meia-noite. Isto exige 10 megawatts de energia de bombeamento no período de 4 horas, para um bombeamento total de 108 mil metros cúbicos. Em seguida, bombeamos 133 mil metros cúbicos por hora entre a meia-noite e as 4 da manhã.
Isto requer 50 megawatts de energia de bombeamento durante o período, para um bombeamento de 532 mil metros cúbicos, ou 0,532 hectômetros cúbicos. Finalmente, bombeamos 40 mil metros cúbicos por hora entre as 4 e as 8 da manhã. Isto requer 15 megawatts de energia de bombeamento durante o período, para um bombeamento total de 160 mil metros cúbicos. O volume total bombeado nos 3 períodos é de 0,8 hectômetros cúbicos, que é exatamente o volume retirado do reservatório durante a geração. Agora, a curva de volume do reservatório assume este aspecto. Note-se que o rápido deplecionamento durante o primeiro período, de 4 horas, quando a geração atinge o máximo de 50 megawatts. Repomos a água em 3 estágios de bombeamento em períodos fora de ponta. Vemos aqui os 3 volumes de bombeamento diferentes. O resultado total desta operação de bombeamento é praticamente nivelar a carga fora de ponta, como vemos neste diagrama de carga. Note-se ainda que a geração térmica de ponta é reduzida no primeiro período. Vemos aqui a programação e os custos operacionais para esta segunda tentativa. Verificamos uma economia diária de $538, em comparação com o caso de inatividade da usina de bombeamento. Vejamos se é possível economizar ainda mais, usando mais geração hidráulica. A segunda tentativa não foi muito longe, pois os lambdas do sistema, durante geração e bombeamento, mostram que ainda é teoricamente possível operar a usina de bombeamento durante um número maior de períodos. Isto porque nosso lambda do gerador, de $9 por megawatt-hora, ainda é maior que o lambda da bomba, que é de $5,80, dividido pela eficiência do ciclo, de 0,67. Naturalmente, não podemos programar a usina de bombeamento para uma geração superior a 50 megawatts. Portanto, não podemos produzir mais potência no período das 8 da manhã ao meio-dia. Mas vejam, a carga entre as 16 e as 20 horas é de 220 megawatts. E o custo incremental do sistema é elevado, nada menos que $9,80 por megawatt-hora. Temos aqui mais uma oportunidade de redução de ponta. O reservatório ainda tem água bastante para ser liberada e existem 2 períodos fora de ponta, das 20 horas até a meia-noite e das 4 às 8 da manhã, quando a água liberada pode ser rebombeada. Não podemos bombear da meia-noite às 4 da manhã, pois já estamos bombeando a capacidade máxima nesse período. Portanto, experimentemos produzir 20 megawatts no período 3 e rebombear a água nesses períodos fora de ponta. E mais, podemos programar o bombeamento de modo a nos dar os mesmos custos incrementais das 20 horas até a meia-noite e das 4 às 8 da manhã. Teremos assim uma carga total de 122,5 megawatts, inclusive a carga de bombeamento. E vemos que o bombeamento adicional é exatamente suficiente para repor a água no reservatório. Esta nossa terceira tentativa nos dá uma economia total de $619 em um dia. Os lambdas dos períodos de ponta são todos de $9 por megawatt-hora, ao passo que os lambdas nos períodos fora de ponta são de $5,90 nas 8 horas em que há possibilidade de bombeamento adicional.
Como o lambda do gerador ainda é ligeiramente maior que o lambda da bomba dividido pela eficiência do ciclo, poderíamos ainda gerar um pouco mais com a usina hidráulica e economizar mais alguns dólares. Novamente, consultando a curva de volume do reservatório, vemos que o deplecionamento adicional no período 3 ainda nos deixa certa capacidade de reserva. Nossas experiências terminam quando o deplecionamento atinge o limite máximo de 1,6 hectômetros cúbicos ou quando não é mais possível gerar e rebombear a água de modo a economizar mais em nenhum período do dia. Mas paremos por aqui para resumir o que acabamos de ver. Geralmente, quando o sistema possui usinas de bombeamento, estas são utilizadas para reduzir os custos totais de produção, gerando durante os períodos de ponta e bombeando nos períodos fora de ponta. A eficiência do ciclo é tipicamente de 60% a 70%. Isto significa que se usa de 1,4 a 1,7 megawatt-hora para bombear a mesma quantidade de água liberada para gerar 1 megawatt-hora de energia elétrica. Os programas de computador utilizados pelos despachantes são baseados em princípios semelhantes aos dos exemplos dados. Estes exemplos foram simplificados de modo a ressaltar os princípios fundamentais. Na prática, existem muitos fatores para complicar a situação. Por exemplo, a eficiência da usina hidráulica pode variar dentro dos limites operacionais da unidade. Esta e quaisquer outras normas operacionais são levadas em conta nos programas de computador utilizados para a programação. Agora, desligue o vídeo e estude os exemplos apresentados no livro-texto.